Aleluia, glórias a Deus, sou todo povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui ao vivo, pelo nosso Facebook, aqui pelo nosso Instagram, para a glória do Senhor Jesus. Então, que estejamos aqui juntos, né, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus nos ama e Ele está, na manhã de hoje, trazendo mais uma palavra para nós, para que nós possamos entender e compreender melhor, né, as Escrituras Sagradas. Nós estamos aqui na nossa EBD em sua casa e vamos estudar um pouco hoje a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 8, onde o Senhor estará estabelecendo o seu governo. Deus é Deus e Ele nos ajuda. E o justo juiz, Ele estabelecerá o seu reino sobre toda a terra. Esse é o nosso Deus e Ele hoje vai nos ensinar, vai nos mostrar para a glória do seu santo nome. Que também ao final o bem, ele sempre prevalecerá. Veja, que o bem prevalece, a vontade de Deus prevalece, né? Aos corruptos, aos que andam contra ao seu reino, Deus estabelecerá o seu poder e a sua glória. E ao final, o bem sempre prevalece, amados irmãos. Por mais que haja intrigas, mesmo que haja injustiças, mas o bem de Deus prevalecerá sobre as nossas vidas. E temos que ter confiança no poder absoluto do Senhor. Então, eu convido a todos vocês a participar do reino eterno do Senhor Jesus. É um convite que eu faço a cada irmão, a cada irmã, para a glória do Senhor Jesus, que vocês estejam aí atentos e nos ouvindo nesta manhã de hoje, para a glória de Deus. Então, vejamos, aqui nós temos hoje o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel para nós estudarmos, né? Então, nós vamos estudar ele por partes, porque se torna muito longo. Então, vamos por parte, aprendendo aqui do reino de Deus. E você ainda que não está inscrito no meu canal, aqui nós estamos gravando também para o YouTube, você pode se inscrever. Temos outras mensagens da parte de Deus para você aqui no nosso canal do YouTube. Você pode colocar Hilton Brito, fazer sua inscrição, assista os vídeos, né, estude esses vídeos, né, da palavra do Senhor e depois você dê o seu ok para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos aqui ouvir mais um pouco da voz do Senhor e abre a palavra do Senhor em Deuteronômio, em Daniel, no capítulo número 7. Vamos ver dois versículos, versículo 13 e o versículo 14, para a glória de Deus. Então, estamos aqui ao vivo na nossa EBD em sua casa. É o tempo de você abrir a sua palavra, pegar um papel, pegar um lápis, fazer anotações, né? Porque temos aí muitas coisas para ser estudadas. Então, estudem também em casa para a glória do Senhor Jesus. Amém? Alguns irmãos estão começando a entrar em conectar aqui pela internet. Então, enquanto estão, é o tempo que você abre essa palavra de Deus e vamos ver os versículos 13 e 14 de Daniel, capítulo 7. Amém? Então, vamos lá. Eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho de Deus, o Filho do homem. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações, homens e todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia, glórias a Deus. Então, Deus é o nosso tema de hoje. Deus estabelecerá o seu governo, o seu domínio, e jamais será destruído. Amém? Então, vamos crer nisso, porque Deus é Deus, Ele está sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Deus está colocando as pessoas certas no lugares certos no ano de 2022, para a glória do Senhor Jesus. Lembrando que o livro de Daniel é um livro que fala sobre governo. Então nós temos muitas coisas a aprender com o nosso Deus sobre o que significa
governo. Então vamos começar a nossa introdução, né? E vamos agora entender um pouco mais. Quando se deitou na noite daquele sonho, da grande imagem, Nabucodonosor, sem dúvida, ele estava preocupado com o futuro do vasto império que havia adquirido. Não é verdade? Você, quando começa a conquistar espaços, você começa a se preocupar com o tamanho que ele vai ficar. Então, Nabucodonosor não é uma pessoa diferente. Então, aquilo que ele estava conquistando, os seus espaços, preocupou muito, né? O vasto império que ele tinha adquirido. E como ele, havendo feito tudo, permaneceu firme. Nessa hora, vem a interpretação de Deus que domina sobre os reinos dos homens, como estava lá em Daniel, capítulo 4, versículo 32. Então, o reino babilônico, ele cairia e depois dele viria outros, e todos destinados a ser eliminados no fim dos tempos. Veja que o mundo todo ficaria sob o domínio do rei por Deus apontado. E é provável que Daniel, que já havia interpretado os sonhos de Nabucodonosor, e agora ele vivia sob o reinado do seu sucessor, Belzazar, ele precisasse de uma palavra especial da parte de Deus para confirmar a sua fé. E como fiel administrador que ele era, preocupava-se com a boa administração, não apenas de um império, mas ainda da administração do mundo inteiro, que é muita coisa, né? Então, tinha toda essa preocupação sobre toda essa administração das terras conquistadas, né, por ele no seu império. Então nós vamos aqui continuando no capítulo número 7 de Daniel, nós vamos ver, deixa eu dar um tempo aqui que deu um problema aqui no Facebook. Está parando aqui a transmissão dele. Tecnologia é isso, irmãos. Sempre tem um probleminha que dá. Deixa eu conectar de novo. Ok. Ele vai. Pronto. Glória a Deus. Pronto. Voltamos aqui à conexão do Facebook. Ele estava com problema. Deixa eu ver aqui. Ele está dando para concluir. Deixa eu ver o que é. Eu encerrei esse. Agora ainda não está, irmãos. Vamos ver agora se ele vai. Ok? Estamos aqui ao vivo agora. Pronto. Deu probleminha aqui eu acho que foi na internet. Estamos aqui já conectados. Agora está Caleb aqui. Deixa eu liberar ele aqui. Agora sim, pronto, liberei Caleb. Internet voltou aqui. Voltou, beleza, ótimo. Vamos lá. Vamos voltar aos nossos estudos. Então, aqui no livro de Daniel, nós vamos ver os sonhos de Daniel, né, com os 4 animais e a interpretação também do sonho de Daniel. Então, vamos aqui ler, para a glória de Deus. Vamos ler aqui no início, vamos ver como nós vamos ler por parte. Vamos ler aqui no início, Daniel capítulo 7, versículo de 1 ao versículo de número 8. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. E ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi 4 ventos no céu,
agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, em certos momentos, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha aparência de um urso, e ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinham 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-te e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinham 4 asas, como as de uma ave. E esse animal tinha grande cabeça e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, e vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinham grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Então era diferente de todos os animais anteriores e tinham 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Então esse chifre possuía outros como os olhos de um animal, e sua boca que falava com arrogância. Aleluia, graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos aqui aos seus significados, né? Então, os animais são visões dos símbolos de realidade humana. E os que zombaram de Cristo na cruz, eles foram assim descritos por Davi, como está lá no Salmo, nos Salmos 22, 13, versículo 13, 12 a 13, Salmo 16, Salmo 21. Quando diz assim, quando no Salmo 22, versículo 12 a 13, no versículo 16 e o versículo de número 21. Diz assim: muitos touros que cercam fortes touros do Baçar me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Cães me cercam, salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Veja que esses touros e leões, cães, bois selvagens, na realidade são seres humanos, agindo como feras irracionais. Tá? Então, podemos falar sobre a sua força também, que são feras destrutivas e praticamente indomáveis. E as qualidades físicas, a força do leão e a rapidez do leopardo são todas voltadas para a destruição. Podemos também ver a sua origem. Então, eles subiram do mar, como está lá em Daniel 7,3. Então, saíram do mar agitando e turbulento. Então, lembramos que as afirmações de Isaías, como está em Isaías 17,12, quando ele fala: ai dos bramidos dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águias. Porém, os maus são como um mar agitado, e as ondas não se alcançam e fazem lama e sujeira para a terra, conforme Isaías 57, versículo número 20. Podemos também, nesses 8 versículos, mostrar a sua aparência, que não eram animais normais. Eles eram diferentes entre si, e cada um era grotesco, uma caricatura de animais por Deus criados. E o último era terrível, e espantoso e sobremodo forte.
como está no versículo 7 de Daniel 7. O seu simbolismo. Então, esses animais simbolizavam os grandes governos mundiais, a sua maneira de crescer e atuar. E em Daniel, o símbolo às vezes fala de rei, outras vezes de seu reino. Aleluia. E podemos ver essa sequência que é dada pelo capítulo, né? Pelo capítulo 2, nós entendemos que se trata de uma sequência histórica. Cada império sempre substituiu pelo seu sucessor. Quando nós estávamos aqui estudando, durante essas semanas, nós vimos no capítulo 2, 7, 8, né, algumas diferenças. Veja que no capítulo 2 nós vemos o quê? A cabeça de ouro. No capítulo 7, nós vemos o leão. E o império, ele era babilônico. E a data era entre 606 a 538 antes da era cristã. Quer dizer, antes de Cristo. Quando nós voltamos ao capítulo 2, nós vemos peitos e braços de prata. E no capítulo 7 ele fala sobre o urso. No capítulo 8 ele fala sobre o carneiro. E o império era o Medo-Persa, que datava de 538 a 333 a.C. No capítulo 2, nós vemos o ventre dos quadris de bronze. No capítulo 7, o leopardo. No capítulo 8, vamos ver sobre o bode. Mas o império era o grego, que datava em 333 a 63 a.C. Já no capítulo 2, nós vemos a perna e os pés de ferro. No capítulo 7, nós vimos que o animal era terrível e diferente. E vamos ver que o império era o Império Romano, datado de 31 a.C. até 476 depois de Cristo. Veja que como no sonho de Nabucodonosor, em que o valor dos materiais da grande estátua ia sempre diminuindo até a chegar aos pés de barro misturado com ferro, e que na visão de Daniel, o pior de todos os reis e os reinos é o último. E a teologia e a filosofia do século XIX, ele propunham uma melhora gradual até chegar a um mundo perfeito, com todas as histórias, todas as nações, vivendo em paz e bem administradas sobre um governo universal. E a teoria da evolução de Darwin, ele teria apoiado tal perspectiva. Mas a história do século XX, com as duas guerras mundiais e o Holocausto, confirma a visão de Daniel. E outras palavras, onde não estamos melhorados. Vejamos aqui que no capítulo 7, do versículo 9 até o versículo de número 14, ele fala sobre o julgamento. Então, vamos ler aqui do 9 ao 14, Daniel, no capítulo 7. Abram, permaneça sempre com a palavra do Senhor aberta, estudando o que o Senhor tem a nos falar. Diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. E suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo era branco como a lã. O seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um raio de fogo, milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. E o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e tirado do fogo. Dos outros animais foi retirado a autoridade, mas eles
tiveram permissão para viver por um período de tempo. E em minha visão à noite vi alguns semelhantes a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E ele percebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas, e o adoraram. E o seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia, glórias a Deus. Veja que toda a cena, ela reforça a verdade já enfatizada em Daniel, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, conforme Daniel 4:32. Veja que o julgamento, que o grande julgamento, não só chama atenção para o poder absoluto de nosso Deus, como também para a sua misericórdia em estabelecer o seu reino, já prometido. Que diz, e reinará um rei com justiça, e em retidão governará príncipes, conforme Isaías 32, capítulo 32, versículo número 1. E quem recebe o reino eterno não é nenhum animal, mas sim um ser humano. Como em Apocalipse, né? Então, antes disso, vamos ler aqui o versículo 9 de Daniel 7, quando diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo como a lã, e seu trono era envolto em fogo, e as rodas de tronos estavam em chamas. Veja que, como em Apocalipse, o céu, o centro do céu, é o trono de Deus, conforme Apocalipse 4:2. E os livros eles foram abertos. E todas as falhas e fracassos ali, eles foram registrados. Então parece que a visão de João, lá em Apocalipse 20, e no versículo 12. Mas vemos que Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele confirma que as nuvens do céu sempre acompanhavam o Deus vitorioso, vindo para salvar o seu povo. Podemos ver também lá em Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 26, como a 2 Samuel, capítulo 22, versículo 10, como os Salmos 18, no versículo 9, e também os Salmos 92, no versículo número 2. Veja que o Senhor Jesus, ele aplica essa palavra de Daniel a si mesmo, quando a sua vontade para reinar, como está lá em Mateus, no capítulo número 24, versículo número 30. Então, foi condenado pelo Sinédrio por assegurar diante do sumo sacerdote que era ele quem viria com as nuvens, conforme está em Mateus 26, versículo 64, e Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Aleluia. Veja que Daniel, capítulo 7, versículo 13, nós temos a primeira vez que o Messias, ele é chamado de Filho do Homem no Antigo Testamento. E Jesus, ele usou esse título para si várias vezes nos evangelhos, conforme podemos ver em Mateus, no capítulo 8 e no versículo 20, em Marcos, capítulo 2, no versículo 10, em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, e João, no capítulo 5, versículo de número 27. Então, essa visão de Daniel é claramente uma profecia sobre a segunda vinda de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Mas nós podemos ainda ver a última ditadura e o seu último julgamento, como nós vamos ver aqui em Daniel, no capítulo 7,
e no versículo de 15 a 28. Amém? Então, aqui nós vamos ver também essa interpretação dos sonhos de Daniel, que diz assim, versículo 15: Eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. E ele me respondeu, dando-me nesta interpretação: os 4 grandes animais são os 4 reinos que se levantaram na terra, mas os santos dos Altíssimos receberam o reino e possuíram para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado dos 4 animais, diferentes de todos os outros e mais aterrorizantes, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre os outros chifres que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. E os chifres que tinham olhos e a sua boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tornarem posse do reino. Então ele lhe deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. E será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. E os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. E ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará manter os teus e as leis. E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todos os céus serão entregues nas mãos dos santos e o povo do Altíssimo. E o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. E esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Aleluia, glórias a Deus. Então vejamos aqui. Toda a cena reforça a verdade já enfatizada lá em Daniel, que o Altíssimo ele tem domínio sobre o reino dos homens, conforme Daniel no capítulo 4 e no versículo de número 32. E que o grande julgamento não só chama a atenção para o poder absoluto do nosso Deus, como também para a sua misericórdia e estabelecer o seu reino já prometido. Glórias a Deus. E reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes, conforme Isaías, no capítulo número 32, no versículo número 1. E quem recebe o reino eterno não é nenhum animal, mas sim um ser humano. Glórias a Deus.
Então a lei, Daniel 7, versículo 9, como nós vemos aqui, a lei não, como nós lemos aqui em Daniel, no versículo de número 9 do capítulo 7, e como em Apocalipse, o centro do céu é o trono de Deus, conforme está em Apocalipse capítulo 4, versículo número 2. E os livros eles foram abertos, todas as folhas e fracassos ali foram retirados. Então, compare com a visão de João lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 12. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12. Quando ele diz assim: aleluia. Vi também os mortos, grandes e pequenos, e em pé diante do trono, e livros foram abertos. E outros livros foi aberto, e o livro da vida. E os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Aleluia, glórias seja dada ao nome do Senhor. Amém? E Daniel, no capítulo 7, do versículo 13 e 14, ele confirma que a nuvem do céu, ele sempre acompanhava o Deus vitorioso, vindo para salvar o seu povo. Como está em Deuteronômio capítulo 33, versículo 26, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 10, e o Salmo, capítulo 18, versículo 9, e capítulo 97, versículo número 2. E o Senhor Jesus, ele aplica essa palavra de Daniel a si mesmo, quando da sua volta para o reinar, como está lá em Mateus, no capítulo 24 e no versículo número 30. Então ele foi condenado pelo Sinédrio por assegurar diante do sumo sacerdote que era ele quem viria com as nuvens. Aleluia. Então, Daniel, aqui no capítulo 7, versículo 3, temos a primeira vez que o Messias, ele é chamado Filho do Homem, aqui no Antigo Testamento. E Jesus, ele usou esse título para si várias vezes nos evangelhos, né? Em Mateus 8:20, Marcos 2:10, Lucas 13:10 e João 5:27. Mas essa visão de Daniel, ela é claramente uma profecia sobre a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. E aqui, nós, o último animal e a sua aparência e atuação, ele tão terrível, deixaram Daniel muito preocupado. Então ele se achegou a um dos seres angelicais que assistiam na corte celestial e pediu explicações. Veja que o animal ele era feroz e ativo, e como os outros, eram mais perigosos e destrutivos do que aqueles, conforme está lá em Daniel, no capítulo 7, versículo número 19. E da cabeça deste fera saíram 10 chifres, e depois um chifre com olhos e outra boca que falava com insolência e aparência mais rebusca do que os seus companheiros. E ele se destacou pela blasfêmia e pela perseguição aos santos. Então eles preferiram palavras contra o Altíssimo, magoaram os santos do Altíssimo e cuidará em manter os tempos e as leis. E os santos que foram entregues das mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 20 e 25. E finalmente o reino terrível, ele será julgado e destruído entre o reino e o domínio.
e a majestade dos reis, dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão, conforme está Daniel, no capítulo 7, no versículo de número 27. Então, vejamos que aqui o reino, ele passou a ser de um povo dos santos do Altíssimo. E isso não contradiz o que o rei será como filho de homem. E nos ensinos do Novo Testamento, todos os salvos reinarão com Cristo. E fiel é esta palavra. E já morrerão com ele, também viverão com eles, e perseveramos também com ele, reinaremos, conforme está lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de 11 a 13. E digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes mortos, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, conforme Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Então, a Daniel foram revelados os efeitos funestos do abuso do poder político, levando-o às últimas consequências. E, ao mesmo tempo, foi-lhe dado a certeza de que até tudo isso não fugia do controle de seu e o nosso Deus. E quem hoje é perseguido por esse fiel ao Senhor é ajudado a perseverar pela lembrança dessas garantias de Deus. E nos tempos do fim, a perseguição aumentará. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, conforme Mateus capítulo 24, versículo 13, para a glória de Deus. Amém? Mas aqui no capítulo 8 de Daniel, aqui nós vamos ver a visão de Daniel, a visão do cordeiro, do bode, e a interpretação também de todo esse sonho. Então, vejamos aqui o que diz em Daniel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo número 27. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. E a segunda, na minha visão, eu que vi na cidade de Susã, na província de Elã. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulaia. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus chifres eram compridos, mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o cordeiro enquanto ele avançava para o oeste. De acordo com Wikipédia, cordeiro é o mesmo termo. Aleluia. Voltando aqui ao versículo número 4, versículo do capítulo 8. Observei o cordeiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-lhe do seu poder. E ele fazia o que bem desejava, e foi ficando cada vez maior.
Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do cordeiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. E eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir a ele. O bode derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. E o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes da direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído por causa da rebelião. E o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. E ele tinha êxito em tudo o que fazia. E a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando os santuários e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário ele será reconsagrado. Versículo 15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la diante de mim, apareceu um ser que parecia homem. E eu vi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. E quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé e disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. E o cordeiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. E o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. E os 4 chifres que tomará o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. E os seus reinos surgirão da terra daquele rei,
mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de dura semblante, mestre em astúcias. E eles se tornarão mais fortes, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que disser, em tudo que fizer. E destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a outros e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. E apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. E a visão das tardes, das manhãs, que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Aleluia. Glórias a Deus. Então veja que nas primeiras visões abriam todos os impérios. Quer dizer, abrangiam, né, todos os impérios. Da Babilônia até o fim. E nessa, apesar de ocorrer ainda sobre a Babilônia, tratava de apenas dois, que são explicitados como o reino dos Medos e dos Persas e o reino da Grécia. E a visão veio para completar o que profeta virá na visão anterior. Primeiro, nós vemos aqui o cordeiro. E o maior dos seus dois chifres do cordeiro, ele seria o Ciro, que dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais que poderiam resistir, nem havia quem pudesse livrá-lo do seu poder. E ele, porém, fazia conforme a vontade, e assim que engrandecia, conforme Daniel capítulo 8, no versículo 4. Então, mas ele, como os imperadores que o antecederam, estavam sujeitos ao domínio do Altíssimo. E vem outro que lhe quebrará o poder, quer dizer, o chifre. Amém? O bode, ou o leopardo, no capítulo 7, ele vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Deuteronômio 8, 5. E o impressionante do Império Grego é a rapidez de que surge e cresce, do que ele surgiu e de que ele cresceu. E o leopardo é um dos animais mais velozes do mundo. E o bode ainda vinha tão depressa que ele não tocava no chão. Com a morte de Alexandre, o jovem imperador grego, o seu império ele foi dividido entre 4 de seus generais. E os 4 dominavam a Palestina. Veja o que diz Daniel 8:10. De um dos chifres saiu o chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, mas o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Vamos ver agora o chifre pequeno. E todos os poderes políticos anteriores eram de uma maneira e outra
autossuficientes. Tiveram de aprender que o Altíssimo domina no meio dos homens. E esse último, porém, manifestou apertamente sua hostilidade a Deus. E engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário. Ele foi deitado abaixo. E, conforme está lá em Deuteronômio, em Daniel capítulo 8, versículo de número 11. E a hostilidade se manifestou em acabar com o culto em Jerusalém, profanar o templo e perseguir cruelmente o povo de Deus. Veja que essa última e pior perseguição também tem os seus dias contados, conforme está lá em Daniel, no capítulo 8 e no versículo número 14. Veja, porque o Deus Todo-Poderoso, ele permite que surjam governos que não o reconhecem e que se tornam cada vez mais hostis a ele e ao seu povo. E por que permite que os seus servos fiéis também sofram? Veja que, sem dúvida, isso enfatiza mais ainda a glória do Rei perfeito, Jesus. E comprova a verdade de que quem governa tem que ver o seu reino como concedido por Deus e manter todos os valores de Deus, conforme está nos Salmos, no capítulo 2, versículos 6 a 8. E os que sofrem por causa da fidelidade a Deus, nada perdem por isso. E muitos serão sufocados, embrandecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entrará, mas os sábios saberão, conforme Daniel, no capítulo 12 e no versículo número 10. Veja que os próprios perseguidores se tornarão agentes da purificação dos fiéis e garantidos ao mesmo tempo a condenação deles e a purificação dos santos e os preparar para participar do reino eterno da justiça. E haja vista o conselho de Tiago, quando diz: o meu irmão, tendo por motivo de toda alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmado, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitas e íntegros, em nada deficientes, conforme está lá em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. E de Pedro, como está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo de 6 a 7, quando diz: nisso exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, jamais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então, para nós concluirmos o estudo de hoje, todas essas visões se referem aos eventos mais futuros para Daniel. Mas estas palavras, elas estão encerradas e seladas até o último fim, conforme está em Daniel 12, 9. Mas quando será o cumprimento? E os acontecimentos
sobre o império dos Medos e Persas, sobre o império de Alexandre. E a divisão do mesmo entre os seus generais se cumprirão até antes de Jesus nascer. E as crueldades de Antíoco Epifanes, de como mudou as datas das festas judaicas e até profanou o templo, são hoje fatos históricos bem documentados. Porém, Jesus citou em Daniel que, referindo-se à sua vida para julgar e reinar no fim dos tempos, conforme está em Mateus, no capítulo 24, versículo de 15 a 30. Veja que Apocalipse também se baseia em Daniel da mesma maneira, conforme está lá em Apocalipse 1:7. E o ímpio Antíoco realmente supriu a profecia, realmente cumpriu a profecia, mas o cumprimento total só virá no fim. E quando o último imperador mundial, mais cruel e orgulhoso do que todos que o antecederam, e inimigo declarado de Deus, ele foi derrotado quando o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, conforme Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo estudo desta manhã, pela tua glória, pelo teu poder sobre as nossas vidas. Continua conosco durante todo esse domingo, toda esta semana, nos revestindo da tua glória e do teu poder, Senhor. Que as potestades deste mundo, Senhor Deus, não venham nos confundir, não venham tirar a visão do teu reino, da tua glória, a visão do teu governo aqui na terra. Que aqueles governantes que estarão entre nós neste ano de 2022 sejam escolhidos conforme a tua vontade, Senhor Deus, e o teu desejo, e todos os teus inimigos caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pelo teu poder, pela tua glória sobre as nossas vidas. Continua nos enchendo da tua graça, Senhor Deus. Abençoa todas as famílias que estão aqui na face da terra. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão nos assistindo hoje, Senhor Deus, ouvindo a tua voz. Continua derramando bênçãos sem medidas sobre as suas vidas, porque cremos que o Senhor está sobre nós, está sobre a nossa nação, porque o Brasil te pertence, Senhor. Esta terra é tua, e aqui há um celeiro que o Senhor governa. Deus, em nome do Senhor Jesus, continua fazendo tua obra. Dá paz a essas famílias. Derrama o teu amor e a tua graça sobre cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e todos dizem amém. Fique na paz, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.